ChurchCom Podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo a mais um ChurchCom Podcast. Eu sou o Rodrigo Mota, fundador da ChurchCom, e hoje eu vou te conduzir num papo muito essencial para quem quer trabalhar com comunicação cristã. Meu convidado de hoje é o Thiago Castro, ele é o líder da Base, um movimento muito legal que se conecta com jovens e líderes que trabalham com igreja também. E a gente vai falar muito sobre como a comunicação deveria assumir um papel mais relevante, mais estratégico no dia a dia da igreja. Como a comunicação precisa transcender um pouco a parte produtora, executora e se tornar uma área relevante para ajudar a igreja a ser mais percebida, ser mais conectada com a sua audiência. Então eu te convido para participar desse papo que foi muito legal, foi muito gostoso. O Thiago é um cara que caminha muito próximo e a gente tem discussões muito profundas sobre a igreja. Eu tenho certeza que vai te abençoar e vai te provocar bastante a pensar sobre como fazer o seu trabalho de comunicação aí na sua igreja. Antes de mais nada, eu te chamo para conectar lá nas redes sociais da ChurchCom, @ChurchComBR. Se conecta também nos canais de áudio, compartilha a boa notícia aí com a galera e vamos embora, chega de falação, vamos falar com o Thiago Castro a partir de agora. ChurchCom Podcast. Eu já nem sei se eu chamo de Thiago Castro ou se eu chamo de Tico mesmo, porque a gente anda conversando muito. Perdeu quem não tava antes desse hack aqui, a gente falou sobre um monte de coisa legal. E cara, a gente negociou, se eu não me engano, quase 6 meses pra você estar aqui, porque você é um cara muito requisitado. Mas é uma honra ter você aqui nesse lugar, cara, nesse podcast. A gente tá caminhando pro final da temporada e eu não podia fazer essa terceira temporada sem falar com você. E de fato, cara, eu aprendo com você a cada vez que você fala. Então a primeira coisa que eu queria é te deixar muito à vontade, que você seja muito bem-vindo e que você se apresente, Thiagão. Fala aí, mano. Agora eu fiquei sem palavras, tô sem graça. Não tem essa, não tem direito de ficar sem graça, cara. Quando você chegar lá no minuto 50 desse podcast, você vai ver que eu tô falando tudo que é verdade, velho. Primeiro, eu agradecer a oportunidade, bicho. Eu tenho dito que eu sou um grande admirador, tenho acompanhado o que você tem feito, tenho apoiado, acredito, tenho me conectado, a gente acredita nas mesmas ideias, assim, e estamos aqui para construir junto, né? É isso aí. Quem é o Thiago? Quem é o Tico? Pros mais de perto. Eu não tenho muita coisa para falar de mim, não. Eu sou Thiago Castro, eu tenho 31 anos, nascido em Fortaleza, crescido em BH, estou em Natal há 15 para 16 anos, tenho uma esposa linda chamada Nelcineide, uma filhinha de 2 anos chamada Sofia. O que mais? Sou designer. Trabalho na Máquina do Bem, em São Paulo, que me faz vir para cá constantemente. Pra cá estamos em São Paulo, os dois, apesar de estar falando no Skype, né? Isso é importante. Tem um projeto que chama Base, antigamente se chamava Minha Vida Cristã, MVC, alguém pode conhecer. E a gente tá aí. Espero ser útil. Eu gosto da humildade do cara. Quando ele começou a falar o currículo do atual dele, a gente começa a entender por que ele tá aqui, por que a gente tem caminhado muito junto. A Máquina do Bem foi o responsável por esse elo e a gente tem caminhado no dia a dia aí muito, muito próximo. Já teve mais próximo e é uma dor de não estar tão próximo porque ele acabou fazendo projetos novos aí de usabilidade, de arquitetura de informação, de branding e já voou desse espaço mais perto. E é por isso que a gente tá aqui, cara. Tem algumas coisas que você falou na sua apresentação e é disso que a gente vai falar. A gente vai falar um pouco sobre comunicação com os jovens, vai falar um pouco sobre como tá a comunicação cristã no Brasil, vai falar um pouco sobre a igreja fora do eixo, vamos tentar falar um pouco de tudo que você tem feito. E eu queria começar assim, cara, como que você tá vendo esse assunto comunicação cristã aqui no Brasil? E não é novo pra você e é legal você dar um panorama de como você tem visto como designer, como um cara que tá envolvido muito nesse dia a dia, tocando a comunicação da tua igreja, o que é importante também, tá sentindo as dores do eu keep, né, quase. Me fala um pouco como você tá vendo o cenário, o que você tá
como que você tá entendendo esse momento que parece ser meio moda, né? A gente tá numa moda da comunicação. Talvez a gente tenha... Eu fico brincando e fazendo alusões, assim, que a gente parece que tá na época dos anos 90 da música gospel. Agora a bola da vez é a comunicação gospel, né? Ah, cara, o próprio... acho que eu vou fazer agora em 2020 15 anos de carreira como designer, assim, trabalhando profissionalmente. Eu lembro que há uns 13, 14 anos atrás, duas palavras que não casavam, assim, era design e igreja. Né? A gente não era referência de forma alguma, assim, pelo menos aqui a nível Brasil. Isso me incomodava bastante e tudo mais. Eu penso que a gente superou muito essa primeira fase, essa fase de não ter um apelo visual relevante, não ter uma demanda por isso, não ter a devida importância para isso dentro de igreja. E aí a gente acabou passando por outra fase, né? Que aí eu acho que a gente acabou superando a barreira onde a comunicação, agora sim ela é importante, ela tem seu papel, ela agora é muito requisitada, ela se tornou uma ferramenta, um braço importante da igreja, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente tem uma outra barreira assim, a superar, sabe? Quando a comunicação ela deixa de ser um braço passivo, como mais um núcleo, um ministério da igreja, aquele que recebe demanda de arte, demanda de campanha, demanda de marca, demanda de folder, vai ter evento, vai ter um novo ciclo, vai ter um novo programa, vai ter qualquer coisa, qualquer projeto novo, e a comunicação ela recebe essas demandas e tem que fazer. Eu acho que a gente tem que ir para um lugar, mano, onde a gente consegue ser parte pensante. Eu penso que a comunicação ela pode ser um meio de fazer os projetos, os objetivos da igreja serem atingidos, assim, sabe? Quando a gente sai mais desse meio, como é que eu posso dizer, físico, a gente vai mais pro lado intangível, assim, como a gente pode influenciar comportamentos, como a gente pode influenciar cultura, como a gente pode fazer uma visão de um líder, de um pastor chegar no coração da igreja e ela se engajar e tudo mais. Então eu penso que a próxima barreira que a gente precisa superar é quando ela sai do lugar onde ela é apenas um agente passivo, mais um núcleo ali, um ministério servindo, e ela vai para um lugar onde ela consegue ser mais influente, saca? Então deixa de ser só sobre peças e sobre materiais visuais e projeções e passa a ser mais sobre cara, onde que o coração de Deus pulsa, o que ele deseja realizar através dessas pessoas nesse lugar e como é que a gente pode ajudar. Então, acho que essa é a grande barreira que a gente precisa superar agora, saca? E essa barreira você acha que é operacional, assim, é estrutural? Ou é uma barreira ainda estratégica do ponto de vista de pastores começarem a entender o quão relevante é o todo que a comunicação pode oferecer? Ou são as duas coisas, não sei. Eu acho que são as duas coisas, mano. Primeiro que eu acho que a gente, por muito tempo, separou a nossa profissão do nosso chamado, vamos dizer assim, né? A gente tinha um horário que a gente trabalhava e o horário que a gente servia na igreja e a gente demorou muito para considerar servir na igreja com aquilo que a gente tem de bom, de habilidade, de talento. Então, eu acho que a gente precisa, primeiro, como profissionais, entender como a gente pode utilizar as nossas habilidades para fazer com que aquilo que Deus tem colocado no nosso coração se torne real, assim. A gente tem essa capacidade, né, de tangibilizar coisas que não são necessariamente visíveis, assim. Mas também, sim, tem o impacto da liderança, assim. São poucas as igrejas, são poucos pastores que têm essa visão e entendem essa necessidade da comunicação como uma parte mais ativa para ajudar esses planejamentos e esses objetivos darem certo, saca? Então acho que é os dois lados. Uma das coisas que eu fico pensando, assim, é que talvez os cursos de teologia precisam começar a ter alguma coisa sobre planejamento estratégico, e nem acho que é comunicação defender essa bandeira, porque ainda tem um ponto antes, né? Os pastores estão super preparados para falar sobre teologia e para falar sobre a parte espiritual, mas tem uma dose organizacional que o cara não tá preparado para executar, e aparentemente esse mundo meio pós-moderno, meio que busca atenção, que busca talvez vales e picos aí sobre
informação, tal, que precisa brigar um pouco no mundo secular também, acaba deixando o cara meio despreparado, assim. É uma sensação minha que eu tenho visto que parece que as faculdades teológicas precisam preparar melhor esses caras também para um mundo que é um pouco mais corporativo, um pouco mais midiático, talvez, em algum momento. Uhum. Eu acho que o planejamento estratégico ele tem uma função fundamental, assim. Eu não sei em qual livro eu li, mas eu li um trecho mais ou menos assim, que dizia que uma visão sem planejamento, ela pode fracassar tanto quanto um planejamento sem visão. Então, eu acho que o planejamento estratégico ele é extremamente relevante, mas a gente tem que tomar um cuidado com relação à questão das formas prontas, sabe? Dos modelos prontos e tudo mais. O planejamento ele faz com que você esmiuce aquilo, qual é o projeto, qual é o propósito, qual é a missão, o que a gente tem para fazer aqui. E não falo nem sobre missão daqueles institucionais que você coloca no seu site, mas aquilo que realmente faz parte do DNA da comunidade, aquilo que faz a igreja olhar lá para frente e saber quais passos precisa dar, né? Eu acho o planejamento estratégico extremamente relevante, mas eu acho que a gente precisa ter um cuidado sobre a forma, os métodos, as estruturas não substituir ou ter mais importância que o espírito, assim. É um cuidado que eu tento ter, eu que sou da área, né, tento ter dentro da visão de igreja. Eu sempre tento enxergar o planejamento estratégico como ele pode ajudar a ativar a missão, a fazer com que as pessoas consigam enxergar qual é a proposta, né? Você tem eu acredito que em todos os lugares assim que Deus conecta os seus comissionados, as pessoas ali, a sua igreja, é porque ele tem um desejo de realizar alguma coisa naquele lugar. Geralmente ele inspira, ele envisiona pessoas, e essas pessoas, esses líderes vão lá e comunicam, inspiram paixão, comunicam isso com as outras pessoas, com a igreja, com a membresia. Isso aí funciona muito bem, mas às vezes a igreja cresce, a conexão com esse líder e com esse pastor acaba se distanciando, e aí eles perdem contato com a visão. Então, se você não tiver uma estrutura que permita com que isso flua, né, que faça com que as pessoas não se desconectem, isso faça parte realmente de uma cultura onde as pessoas saibam como se comportar, saibam como o que sonhar, o que correr atrás e tudo mais, caso contrário, a visão se perde, entendeu? Tem que haver um plano para você fazer com que isso se torne real. E não deveria ter uma desconexão entre o espiritual e a estratégia mais intencional, vai. Né? Não deveria ter essa separação, como não tem secular e cristão, não deveria ter uma separação nem na hora do pensamento, tampouco na hora da execução da coisa, né? Não, jamais. Não se desconecta com o espírito, cara. Perde todo sentido, né? A gente falar sobre planejamento se não for submetido ao Espírito Santo, cara. A gente tem muito esse cuidado. A gente estava falando sobre meu contexto de igreja lá, né? E assim, a gente por muito tempo sonhou em ter uma comunicação mais influente, mais ativa, mais participativa nessa parte de ajudar a igreja a caminhar segundo o propósito que ela tem, a visão que ela tem, do impacto que ela quer gerar, a transformação que ela quer gerar. E por algum tempo a gente foi engolido mesmo como comunicação pelas atividades, assim. Então, o ativismo, quando ele é assim descontrolado, ele compromete a saúde da igreja, cara, assim. Então, a gente começa a ver pessoas com problemas espirituais não tratados, a gente começa a ver líderes despreparados, a gente começa a ver pessoas saindo da igreja, a gente começa a ver todo tipo de ambiente sendo prejudicado, né? O ambiente que deveria ser saudável ser prejudicado. Então, eu sou um cara chato, assim, sobre essa questão de eventos, sobre ativismo. Então, a gente está num processo onde a comunicação ela está fazendo um trabalho de reconstrução, assim.
pegando a igreja e indo lá para o DNA dela, tentando entender o que a igreja é, qual o papel dela, para aí depois a gente pensar em como é que ela comunica isso internamente, externamente, o que isso se tangibiliza em projetos. Então a comunicação, ela chegou onde eu gostaria que ela chegasse. Ela está junto com a liderança, junto com a equipe pastoral, pensando a igreja, assim. Então eu acho que essa é a barreira que a gente está tentando superar, né? Eu estava falando com um amigo que a comunicação e o trabalho de branding que a gente acaba fazendo, que ele começa a partir de um ponto mais definido, na igreja ele acaba entrando um pouco antes, né? Ele acaba virando uma revisão ministerial, alguma coisa que trabalha junto com o pastor para reconstruir mesmo, exatamente o que você falou, reconstruir o todo do processo, né? A comunicação acaba ficando tão relevante que cara, vamos voltar ali atrás e eu vou entender o seu sonho e vou tentar traduzir esse sonho para que as pessoas consigam participar do sonho junto com você, né? Exatamente. Inclusive, assim, eu utilizo muito essa questão do conceitos e métodos de branding para enxergar a igreja. Né? Eu penso que, por exemplo, o ser igreja, ele vem em primeiro lugar. Assim, cara, o que a gente está fazendo aqui, né? Qual é o nosso papel como igreja, cara? Que tipo de membro a gente quer ter, que tipo de igreja a gente quer ter, que tipo de impacto que a gente quer causar, conhecer nosso entorno e tudo mais. Aí sim, como é que eu comunico isso? Como é que eu torno isso perceptível internamente para a minha membresia, entendendo que eu não tenho só um público, eu tenho vários públicos dentro da igreja e eu preciso adaptar isso para que cada público entenda na sua linguagem, no seu contexto, o que eu quero dizer. Então, não adianta eu ter uma visão, não adianta ter um negócio incrível e a igreja não entender. Não adianta ter todo esse valor e eu só compartilhar isso nos púlpitos. E as pessoas na semana, nas suas rotinas, nas suas atividades, não têm mais nenhuma oportunidade de ser impactado ou ser aprofundado nesse aspecto. Aí, como é que você comunica isso externamente? Assim? Como é que você torna isso perceptível? Como é que as pessoas olham externamente e entendem o ser igreja através das redes sociais, através da igreja andando na rua, através das ações? E o outro é o serviço. Como é que você transforma em projetos? Como é que você transforma em projetos internos? E aí eu coloco as áreas, os núcleos, os eventos externos, as ações sociais, tudo isso debaixo desse ser, saca? Então, tipo assim, é como se fosse o propósito mesmo que não só nutre, mas que rege e direciona toda a vida da igreja. Eu tenho tentado aplicar esse pensamento dentro da visão de reino mesmo, visão da igreja, assim. Que às vezes é o que a gente perde, porque o que acontece quando a igreja não tem esse ser, ela não tem identidade. A gente está cansado de ver, eu quero modernizar a nossa igreja, a gente vai para a forma, a gente vai para a aparência, a gente vai para a estética. Isso é extremamente importante. Mas se eu pego um modelo, uma identidade de fora e trago para dentro da igreja, eu posso estar matando a identidade dessa igreja também. E não parece que a massificação do mercado e o crescimento do segmento evangélico mesmo, e não cristão, evangélico, principalmente aqui no Brasil, começa a dar uma nivelada por baixo nas igrejas, né? Porque quando você vai fazer as perguntas essenciais, o que você está fazendo aqui, para quem que você está falando, para onde você vai, o que você quer de fato fazer com a sua igreja, e isso não está debaixo da missão, né? Redimir o ambiente já é dado. O que você vai fazer são sofisticações e entendimentos sobre o ambiente que você está e entregar de forma diferente, ou mais customizada, ou mais personalizada naquele entorno. Mas na hora que você começa a fazer as perguntas básicas, me parece que as igrejas não estão conseguindo responder. E aí eu não sei se é velocidade sobre o crescimento das igrejas, sobre a massificação, sobre essa coisa do estandarização das igrejas, do cristianismo, ou se até é uma coisa que a gente como membro anda pedindo demais e os pastores estão indo para o lugar comum para entregar. Assim, me parece que tem uma dificuldade no ser igreja, no construir igreja, no voltar nesse lugar aí de, cara, de fato eu sou uma paróquia, neste lugar, neste ambiente, e eu preciso me conectar com as pessoas, e a partir dessa conexão e do conhecimento das pessoas eu começo a ser igreja. Eu sinto um pouco de dificuldade, cara, inclusive no dia a dia, na operação, porque os pastores não conseguem me responder isso. É tudo isso aí junto. É tudo isso junto, cara. É histórico, por exemplo, eu tava conversando um dia desse, poxa, a gente
há um tempo atrás, né, tinha tanto medo que que as pessoas saíssem da igreja, porque o mundo era atraente, porque tinha coisas interessantes e tudo mais, começaram a criar uma série de comodidades e facilidades e conteúdos atraentes e formas atraentes para que as pessoas ficassem dentro da igreja. E a gente entra hoje na igreja, tem ar-condicionado, a igreja tem nada contra. Na sua terra ainda tem que ter por padrão, né? A gente tinha uma música incrível, sabe? Você tem realmente um espetáculo ali, obviamente. A estética é importante, a experiência ela é importante, sim. Mas as pessoas não querem mais sair da igreja. Elas não querem sair mais A gente tá com dificuldade de fazer com que as pessoas simplesmente sejam ativas na missão, sabe? E eu acho que obviamente, tem traços históricos recentes e tudo mais. É questão de falta de líderes que inspirem a missão, assim, sabe? Que inspirem paixão pelo reino das pessoas. Então, para muitos, a igreja se tornou mais uma atividade na semana, saca? E para isso é ser cristão. E tá totalmente distante do modelo proposto, né? Então, é um caminho de volta, né? Que a gente tem que fazer. Às vezes, quando a gente aponta algumas questões sobre igreja e como a gente gostaria de que as coisas fossem diferentes, a gente, às vezes, é julgado como anti-igreja. Não, a gente é apaixonado pela igreja, cara. A gente acredita na igreja local. Eu acredito nos pequenos contextos, assim, nos pequenos movimentos, pequenas transformações. Mas tudo é como a gente diz, né? A gente precisa, como igreja, fazer o caminho de volta, não focado, como a gente soltou recentemente na base, não focado nas estruturas, nas formas, até nos ritos, assim, mas sim pro coração do Pai, cara. O coração do Pai tá em servir as pessoas. Será que a gente está comunicando e ensinando da forma correta as pessoas, ou a gente tá só juntando, e aí no super entre aspas aqui, mas juntando gado dentro da nossa fazenda, assim? E aí por trás disso parece muitas vezes que a gente tem um pouco de objetivos em construção de audiência ou objetivos em reter audiência, sabe? Estamos construindo pequenos reinados que as pessoas estão ali, chegam ali, experimentam aquela coisa encantadora, e a gente anda brigando entre os reinados cristãos do mesmo bairro, do mesmo entorno, e os crentes estão só pulando entre os facilities, né? Entre as experiências e tal. E aí, de fato, voltando no outro gancho lá, a gente talvez não esteja ensinando as pessoas a sair dos muros, né? A construir de fato uma jornada de fé, a construir de fato uma jornada de santificação que, cara, tá dado. A gente vai pra eternidade, a gente vai morrer, mas durante esse tempo aí tem uma construção de servir, de discipular, de caminhar, tudo, e a gente parece que tá se furtando, vai entregando tudo meio pronto, parece o desenho do Wall-E, né? Tá ficando um monte de crente gordo preguiçoso que a máquina vai lá e entrega alguma coisa, aquele discipulado básico em 3 capítulos, e o cara não tá sendo exercitado, não tá sendo provocado. E aí eu acho que a comunicação precisa ser transgressora, né, cara? De como a gente faz diferente, como a gente provoca diferente, como também em pílulas a gente constrói um conteúdo mais profundo, que seja melhor fruído. Eu ando pensando muito isso, assim. E tô com essa imagem do Wall-E muito na cabeça, cara, daquele desenho, assim. Pô, aquela coisa do facility, o cara tomando sol dentro de uma nave, uma espaçonave, e sendo engordado, né? Feliz, mas engordado. Cara, como comunicação, velho, nosso conteúdo, ele jamais mudou e jamais vai mudar. Independente do que você tem que fazer, assim, de tarefa dentro da sua igreja, o conteúdo é o mesmo, cara. Você precisa mostrar Jesus, tornar Jesus conhecido. O que eu acho que muda o conteúdo sempre será o mesmo, mas a linguagem e a forma, elas precisam ser contextualizadas. Então, isso é um papel importante na comunicação. Eu preciso considerar o contexto, preciso considerar quem são as pessoas, quem são as tribos, quem são os grupos que a gente se conecta. Então, se eu tenho a oportunidade de, cara, fazer um evento, bicho, como é que eu posso tornar Jesus conhecido através desse evento?
esse lance de conforto, de comodidade, não tem nada a ver com o reino, né, cara? Assim, porque a primeira coisa que a gente faz quando diz para Jesus é morrer, é a morte. Então, eu acho que tá cheio de passagem falando que não vai ser fácil, né? Tem essa também, né? Jesus não tá prometendo vida mansa pra ninguém, né? Começa pelo negue-se a si mesmo e me siga, né? Já é um negócio... Exatamente. Não, e assim, e o seguir já é um movimento. Eu por muito tempo achei que me achava herege, assim, por acreditar nisso, mas depois eu fui tendo paz no coração sobre isso, mas antigamente eu pensava assim, cara, Jesus não chamou a gente primeiro para ser igreja, chamou a gente para abraçar a causa dele e, se preciso, morrer por isso, né? Nesse contexto de pessoas em missão, surgiu a igreja, surgiu esses ajuntamentos e tudo mais, mas a igreja é um ajuntamento de pessoas em missão, certo? Então, eu acho que o que tem que acontecer, assim, de maneira geral, é a gente realmente aceitar e morrer, sabe? Aquele lance da semente que para virar fruto tem que morrer. Eu acho que tem que começar por aí, assim, questionar. Uma outra coisa que eu sempre me senti mal por achar que eu era sempre um rebelde e tudo mais é questionar. Hoje eu enxergo o questionador como um perfil de liderança. Ele é muito importante dentro da igreja, porque ele não permite que as pessoas se acomodem nas suas rotinas, não permite que um projeto ela fuja do seu propósito original e tudo mais. Então, acho que falta. A gente tem sonhado na base com conectar pessoas com esse perfil, assim. Não para fazer uma revolução, não para fazer nenhum tipo de balbúrdia, mas, cara, a gente precisa olhar com carinho para as pessoas que querem uma mudança, assim, que querem fazer uma coisa. Porque a intenção dessas pessoas é genuína, assim. São pessoas que tinham tudo para deixar a igreja, abandonar tudo, mas pelo tanto de amor que tem por Jesus, pela igreja, pela obra, pela missão, estão ali suportando às vezes, entendeu? Então, assim, a gente como comunicação, a gente como líder, a gente como jovem, a gente tem que assumir a responsabilidade, o papel de ser mais influente, de ser mais ativo, de ser mais cristão ativo na missão, vamos dizer assim. E a gente é importante porque a gente tem perdido os jovens, né? E os cenários são ruins, assim, são péssimos. E isso eu acredito que aconteça porque a igreja cria um grande ato, assim, entre ela e a cultura, porque ela simplesmente se fechou para se conectar com a cultura, assim. E se conectar com a cultura sempre foi uma coisa de se misturar, se corromper, se moldar aos padrões, quando na verdade Jesus fazia isso. Ele se conectava com a cultura. Somente se conectando com a cultura é que você pode entender quem são as pessoas, entender as necessidades delas, se conectar com elas de verdade, e aí sim o evangelho se torna real e Jesus se torna conhecido. Em Lucas, Jesus manda os discípulos irem para a cidade, interagir com as pessoas, e a partir dessa interação e da convivência eles curarem as pessoas e anunciarem o reino de Deus, né? Ele fala claramente, vai lá, invade aquele ambiente, faça parte daquele ambiente, estabeleça conexões e relacionamentos, e a partir daí você começa a anunciar o evangelho e transformar as pessoas a partir da boa notícia, né, cara? Exato. Por isso que eu digo que o conteúdo não muda, velho. A gente sabe o que tem que fazer, saca? Então, mas deixa eu fazer um parênteses rapidinho antes da gente voltar pros jovens, que você falou um negócio e a cultura, essa cultura meio pós-moderna, meio mimimi que a gente vive aí em alguns momentos, também nos dá uma dificuldade de falar sobre o negue-se a si mesmo, né? A gente tá numa cultura egocêntrica, tá numa cultura que tudo dói, as pessoas estão carentes, as pessoas estão vazias em algum momento e buscando alguma conexão espiritual, transcendente, alguma coisa meio grande pai também em algum momento. E eu acho que as igrejas me parecem que andam meio reféns dessa visão aí meio pós-moderna, né? Viram mais terapêuticas, falam o que o cara quer ouvir e tal. E tá aí talvez o problema na conexão com os jovens, né? Eu queria fazer esse parênteses e tentar juntar as duas coisas, mas, pô, é uma dificuldade, cara. Nem todo mundo tá querendo falar o evangelho como de fato ele é, e às vezes ele é meio duro, né? Não, ele é duro.
algumas coisas não vão mudar, assim, mas a gente não pode perder que um dos grandes problemas que, até pelo histórico do MVC e tudo que a gente viveu, o que as pessoas mais têm carência, assim, cara, são de ambientes saudáveis, assim. Elas querem um ambiente onde elas possam abrir coração, elas possam confessar pecado, elas possam ser verdadeiras, pedir ajuda sem serem julgadas e sem serem atacadas, assim, saca? Esse eu acho que é um primeiro grande passo para você conseguir conquistar uma juventude. Por mais que a gente veja várias influências da cultura em cima dela, tem uma coisa que eu estava lendo num livro recentemente, eu acho que do Ben Pearson, que é da carinha da Steiger, no livro excelente, que é Jesus no Mundo Secularizado, e ele levanta vários aspectos assim da juventude e o que tem assolado, o que tem influenciado realmente esses pilares hoje, os pilares filosóficos que ele fala, né? E aí tem uma parte do livro que ele fala assim que as pessoas não estão conseguindo enxergar Jesus. Elas não conseguem enxergar Jesus. Existe muita coisa, muitos arbustos, muita forma, muita estrutura, muita distração, né, em algum momento. As pessoas não conseguem enxergar Jesus. Então, ele diz até assim, cara, às vezes o evangelho precisa chegar primeiro, assim, sabe? Então, como a gente está falando tudo no contexto de comunicação, né? A comunicação, quando a gente tem uma visão da realidade, do que a gente precisa fazer, a gente tem também as ferramentas de como construir uma mudança, ser realmente influente nesse papel. E eu acho que é aí que a gente precisa virar a chave entre até onde eu sou passivo e onde eu sou ativo dentro desse universo de igreja. Eu já fiz muita coisa para a igreja que eu não concordava, eu já fiz servi em muitos eventos assim que eu olhava e não via nenhum propósito, de fato não tinha, passava 3 dias, ninguém lembrava mais do que tinha acontecido. Eu gosto de dizer assim que às vezes você faz uma arte e capricha, faz um negócio maravilhoso, passa 3 dias, ninguém lembra dela, mas determinado conteúdo que você cria, que ele tá cheio de verdade, cheio de propósito, que traz realmente algo essencial, assim, você pode olhar daqui a 1 ano, você vai ser impactado por aquilo. Então, toda essa mudança, essa necessidade que a gente tem de propor um caminho diferente, nem um caminho diferente, mas um caminho de volta mesmo, passa pelas mãos da comunicação, assim. Primeiro, pela cabeça de líderes que tenham essa disposição e coragem de conectar pessoas, e depois pela comunicação que consegue tornar isso compreensível, isso entendível na linguagem que precisar traduzir, vamos dizer assim. Fique em contato com a ChurchCom nas redes sociais. @ChurchComBR no Instagram e Facebook. Cara, como que a gente consegue analisar a crise dos jovens hoje, a crise da igreja, olhando alguns elementos aí? Por exemplo, o movimento Dunamis, que enche 3 estádios e tem uma massa de gente seguindo. Esse é um dado. O outro dado é, de fato, o que a gente sabe é a dificuldade da igreja se conectar com a cultura. Esse é um outro dado. E o outro dado que às vezes eu acho é, cara, como que a igreja não consegue mobilizar os jovens que vivem por mobilização e por engajamento, querem uma causa, sendo que a gente tem a causa? Como que essas 3 coisas convivem, assim? Cara, a gente tem um ambiente que sim é fértil para os jovens, a gente sabe falar, a gente tem movimentos de fato que conectam. Mas a gente continua discutindo a dificuldade da igreja com a cultura, a dificuldade da igreja com o mundo secular, e a gente tem uma causa que a gente não consegue exercitar, assim. Onde tá o cara nesse cenário? Primeiro sobre a questão dos grandes ajuntamentos, né, cara? Eu acho lindo, assim, mano, esse movimento que consegue gerar esse impacto. Eu não costumo acompanhar, mas das vezes que eu assisti vídeos, acompanhei, eu fiquei bem assim, comovido. Como espirituais, assim, como as pessoas estão carentes e se entregam ali e tudo mais. O grande problema que eu vejo é um problema que a gente enfrentou e que foi o que mais incentivou a mudança do MVC para a base.
E aí eu vou fazer um paralelo já trazendo um pouco do contexto do MVC. O MVC, durante 10 anos, a gente conversou com a juventude, e há 10 anos atrás, você sabe que existiam temas que eram extremamente tabus dentro da igreja, assim. Você falar sobre sexo, falar sobre pornografia, falar sobre homossexualidade, assim como diversos problemas e questões que envolvem igreja, a gente trouxe respostas e se conectou com a juventude numa linguagem que ela entendia, que não era nem um pouco travestida de religiosidade, não parecia uma pregação, um conteúdo de crente, assim. A gente realmente se conectava na linguagem deles, e a gente foi, assim, muito importante para a parte de uma geração, assim. A gente conseguiu realmente ajudar muita gente, e pouca gente sabe que o MVC, ele acontecia também nos bastidores, porque quando a gente soltava um texto, a gente recebia muitos e-mails, assim, de pessoas pedindo ajuda, pessoas querendo desabafar, abrir coração, confessar pecado. E, assim, a gente conseguia gerar um impacto absurdo, a gente chegou a ter números absurdos, assim, nos nossos acessos, mas a gente conseguia gerar impacto, mas a gente não conseguia gerar mudança. Então, o paralelo que eu faço é que, por exemplo, a gente conseguia atingir a massa, a gente conseguia impactar, as pessoas eram realmente impactadas pelos textos, pelos conteúdos, mas eu não conseguia mudar a realidade delas, saca? O problema é quando as pessoas voltam para suas casas, para suas igrejas, e elas não têm uma estrutura. A estrutura familiar nem sempre é boa, a estrutura na escola é muitas vezes destrutiva. O ambiente na igreja, muitas vezes, você não tem líderes preparados que saibam lidar com seus erros, com suas dificuldades, ou então as pessoas estão tão ocupadas que não conseguem se conectar umas com as outras. Quando ela volta para casa, cara, é muito difícil você seguir firme, saca? É muito difícil. Então, a gente começou a perceber isso. Por exemplo, tinha um texto falando sobre pornografia que a gente recebia 300 e-mails, assim. A gente dividia, ia lá, sentava, lia, respondia, interagia, mas passava 2, 3 conversas, a gente não tinha mais o que fazer. Aquela pessoa precisava de um ambiente saudável no contexto dela. E foi onde a gente decidiu, cara, vamos tentar pular essa massa e procurar onde é que estão esses líderes, porque a gente consegue gerar impacto, mas a gente não consegue gerar nenhum tipo de mudança. Mas aí então, tá a dificuldade da igreja de montar movimentos e estruturas e ações que de fato são um gatilho para um próximo passo, né? Acaba sendo movimentos para eclesiásticos fazendo isso, e geralmente os caras não têm a estrutura do próximo passo, do engajamento, do pastoreio, da caminhada, e óbvio, é difícil, você não vai montar uma estrutura num movimento que não está organizado do ponto de vista de organização, financiamento de pessoas full time e tal, e a igreja tá lá e não consegue fazer isso, né? Pois é, a gente vive uma crisezinha porque a gente vê muita igreja passando dificuldade financeira, cara. E aí você tem que se virar, velho. Eu tenho que ser mais atraente, eu tenho que mudar, dar uma reformada, eu tenho que fazer mais eventos e tudo mais, e aí você acaba virando um ciclo, né? A igreja que sobrevive, ela precisa de mais membros, mais pessoas para poder levantar mais recursos, para poder se sustentar, para poder ter mais atrações, para poder... É um ciclo vicioso, vamos dizer assim. E esse lance de valor, ele é a longo prazo, cara. Tipo, você pegar e conectar pessoas através da causa que você está abraçando, os projetos que você está aplicando e tudo mais. Às vezes isso demora, saca? Então a igreja tem que estar preparada para isso, tem que estar preparada para esses desafios, mas eu acredito que seja um caminho necessário, né? Uma igreja cheia, ela não é sinônimo de movimento, né? Eu li uma comparação no livro que pode parecer banal, mas não. Ele diz assim, cara, qual a diferença do ponto de vista de movimento mesmo, de impacto, qual a diferença de uma igreja lotada para um estádio lotado? Eles estão ali como espectadores de um evento que está acontecendo. Obviamente que eu não estou desconsiderando todo o sentido do culto, não é isso, eu nem estou generalizando, mas é um cuidado que se precisa ter ao olhar para igrejas lotadas e achar que aquilo ali é sinônimo de avivamento, de que a igreja está
dando fruto e tudo mais, e não necessariamente. Às vezes as pessoas estão ali consumindo culto, estão ali como clientes ali, e até pagam para isso, né? Assim, então, assim, eu tenho tentado olhar para igrejas que têm tentado fazer um caminho diferente, e tem várias delas, assim, que investe muito na questão dos relacionamentos, que investe muito na questão do discipulado, investe muito no desenvolvimento de líderes, porque se ela quer crescer de maneira saudável, ela precisa de líderes preparados para gerir esse movimento. A igreja que se sente viva porque ela está ativa na missão, ela tem projetos que impactam a cidade, ela conversa com a cidade, ela se conecta, e as pessoas se sentem vivas, assim, né? Então, são muitas histórias, são muitos contextos diferentes, assim, a gente não pode generalizar, mas eu tento trazer, dentro do contexto que eu vivo, os desafios que eu vivo, trazer essa visão, cara. A gente precisa realmente se conectar de novo com o sentido de ser igreja. E como é que a gente consegue fazer com que as pessoas se apaixonem por Jesus, se apaixonem pela missão, entendam a importância da igreja, não como lugar para você ir, mas como o que você precisa ser e como você precisa viver. E essa é a nossa expectativa, assim, é nosso desejo, né? Nosso sonho como igreja. E essa dificuldade do diálogo da cultura, como que você vê isso? Principalmente nos jovens, né? Que é onde você está muito perto aí com a base e com o MVC. Por que a gente não consegue dialogar? E por que a gente não consegue ir até lá saquear a galera e trazer pra dentro, assim, de alguma forma? Cara, eu acho que faltam relações verdadeiras, a princípio. Isso a gente pontuou agora há pouco. Eu acho que os líderes têm um papel muito importante, assim. Líderes que sejam referência mesmo. Talvez as pessoas estejam saindo porque não vejam sentido em estar numa igreja. Talvez as pessoas não se interessem porque não vê verdade nos líderes ou aquilo que fala não faz sentido para eles. E aí a gente vai falar sobre linguagem e forma, né, mano? Porque, por exemplo, a gente mantém uma rotina. Eu, quando era pequeno, assim, sendo bem sincero, eu nunca me interessava pela aquela rotina de culto, de igreja, de estar. Eu queria saber a hora de ir lá pra salinha pra ouvir as histórias e se conectar com as outras criancinhas, bagunçar, que eu era bem bagunceiro. Mas quando a gente estava no contexto, na hora do culto, que faziam questão das crianças ficarem boa parte do culto, aquilo ali não fazia sentido para mim, eu não entendia nada que falava. É porque as crianças precisam se acostumar com a rotina do culto. Não, cara, não fazia sentido nenhum para mim, era um saco. Sendo eu criança, eu pensava assim. Então, quando a gente vai pensar, cara, o que a juventude gosta de fazer, como ela tem se conectado, assim, a galera não sai das redes sociais, a galera gosta de jogar, a galera gosta de estar junto, sair com os amigos. Mano, como é que a gente pode aproveitar esses artifícios, assim, para fazer com que eles se sintam conectados? Tem algumas igrejas americanas, você teve lá, você deve conhecer, que os jovens, eles têm um ambiente só deles, assim, e eles têm lá salão de jogos, eles têm lá brincadeiras e tudo mais, mas tem um momento que eles se conectam de verdade, assim. Aquilo ali é um universo pensado para eles, e aí às vezes a gente pensa assim, isso aí é bobagem, isso aí é uma questão irrelevante, o jovem tem que estar na igreja por Jesus, tem. Mas, assim, é uma maneira como você consegue se conectar com eles. Ele se sente parte importante, porque ele está sendo alcançado, vamos dizer assim, né? E acho que um grande desafio da igreja, não só com o jovem, mas com todos, é tratar a igreja como uma só, né? Quando a gente trabalha com design de produto, UX, seja o que for, quando a gente vai criar um novo produto, a primeira coisa que a gente considera é usuário e contexto, né? Então, cara, vamos entender quem é o usuário, vamos entender como ele pensa, o que ele sente, o que ele vê, e a partir daí você começa a analisar qual é o entorno dele, o que ele vive, o que ele faz, o que ele pensa, quais são suas influências, quais são suas referências. A partir daí a gente começa a construir ações, construir projetos que possam se conectar com eles. E o grande problema da igreja é olhar ela de cima do púlpito, assim, olhar ela como uma só. As crianças, elas
tem uma linguagem própria. Por isso que as pessoas vão lá e criam ambientes coloridos, divertidos, as pessoas cantam músicas infantis e tudo mais. Quando vai pro jovem, a gente espera que ele amadureça e cresça e seja um adulto. Não funciona assim, entendeu? Os caras curtem música eletrônica, cara, música eletrônica, vamos utilizar música eletrônica para fazer com que eles se conectem. Os caras curtem jogos, vamos fazer com que a gente crie momentos que eles possam se conectar através do jogo, das brincadeiras, eles gerem comunhão, e aí você tem a oportunidade de falar sobre Jesus também. As meninas gostam de fazer noite do pijama, deixa elas fazer noite do pijama, esteja ali com elas, vivencie aquele momento com elas, mas isso só acontece se você tiver líderes interessados e dispostos. Tem uma dificuldade também de pensar a promoção desse tipo de gatilho, né? Porque eu acho que é um gatilho para um próximo passo, tanto de comunhão quanto de discipulado e pastoreio, talvez. Mas tem uma dificuldade de fazer esse tipo de promoção de conexão fora da igreja também, né? Como que a igreja vai para fora e estimula esse diálogo com a cultura e com o dia a dia, com a cidade, fora da cidade para a geração. Me parece também ter um pouco de dificuldade de sair do muro e de se posicionar dialogando sem ser o crente xiita chato, né? Pois é, por que a gente tem isso com o prédio, saca, mano? A gente discutiu tanto tempo o que era ser igreja, assim, que não era o local em si, saca? Mas sim é um estilo de vida que você tem que viver onde você estiver, estando ou não conectado com o culto, com a programação, com a celebração. Eu sei a importância dos grandes ajuntamentos, mas a gente tem que entender a importância também dos pequenos encontros, assim, que não acontece na igreja, acontece no dia a dia. Então, eu vivi em igreja por muitos anos, vivia no domingo, participava da música, me envolvia na comunicação e tudo mais, mas na semana meus amigos não eram da igreja. Meus amigos eram amigo do trabalho, amigo do bairro e tudo mais. Isso é extremamente saudável. Mas eu passava mais tempo com os meus amigos não crentes do que com os meus amigos crentes. Assim, isso tem um impacto muito importante na minha vida, assim. Porque ao mesmo tempo que eu me conectava com eles, eu me desconectava um pouco da igreja. Então, praticamente, eu tive boa parte da minha adolescência irrelevante como cristão. Eu não fui incentivado, eu não fui ensinado, saca? Então, cara, a igreja precisa sair. A igreja precisa até sair. Até para consumir mais horas da pessoa na vida rotineira, né? De algum jeito. Você precisa... Cara, você tem 2, 3 horas de oportunidade no final de semana versus, sei lá, 80, que são a semana completa, né? Não a semana útil, mas a semana completa. E a igreja não tá em nenhum lugar, né? Tá esperando que a pessoa venha pro prédio. E, cara, eu tava conversando esses dias, tem uma dose de endeusamento sobre a estrutura do prédio. E isso é muito perigoso, né? O prédio faz a igreja ser refém dele em algum momento, e a igreja faz tudo, investe tudo para construir um prédio. Sendo que a igreja é o relacionamento das pessoas, as pessoas transformando outras pessoas, que vão aumentar a quantidade de pessoas transformadas. Isso independe de luz, fumaça, prédio, quadra... Sei lá, me parece estranho. Às vezes o prédio é um limitador da igreja, do ser igreja, né? Eu tô tentando achar um post aqui. Quando a gente fala sobre... Acho que é Harry McManus, que ele fala sobre a igreja... movimento, monumento, monastério, né? Que ele fala que muitas vezes a gente trata a igreja como um monastério, onde a gente se esconde do pecado, se esconde do mundo e tudo mais. Pensa só, quando tem acampamento, que é onde tem carnaval e as pessoas mais precisam ser impactadas pelo evangelho, porque estão realmente na festa e tudo mais, onde é que a igreja vai? A igreja vai para os retiros, a igreja se isola, a igreja se esconde, entendeu? Então, assim, a gente faz o papel de, não, eu tô aqui, o diabo não vai mexer com a gente. Não, mano, a gente tem que ter a atitude de ir até as pessoas, assim. E ele fala também sobre a questão de monumento. Muitas vezes a gente trata a igreja como um monumento, assim, para aquele lugar, aquele ambiente, precisa ter aquele ritual e tudo mais. Parece que tá voltando na coisa do templo, né? Só ali que você vai encontrar o sagrado e tal. E, cara, nesse tempo, né, além dos Estados Unidos, eu passei pela Europa um mês antes, fiquei em Portugal.
e na Espanha também, uma das coisas que eu fiquei muito chocado, cara, é o quanto as igrejas, monumento ou locais antigos de encontrar o sagrado estão abandonadas e viraram só um centro de contemplação sobre a arquitetura. E quase que a motivação para que ela foi construída, e muitas vezes era um agradecimento por uma bênção alcançada, né? Se a gente pegar a história, geralmente era isso, né? Uma conquista, um nascimento da família, uma celebração de casamento, muito conectado ao sagrado. Elas estão abandonadas e não tem nenhum reconhecimento sobre essa história própria de que aquilo lá era um lugar de gratidão, era um local de contemplação sobre o que Deus tinha feito naquele lugar. E as igrejas estão abandonadas, estão buscando receita quase que em esmola para conseguir manter a porta aberta. E minha sensação, quando eu fico pensando que a gente está endeusando os prédios das igrejas e buscando estruturas cada vez maiores, é que a gente vai chegar nesse lugar. Até porque a gente tem, sei lá, sei lá quantos anos para trás da Europa que está vivendo isso, e não tem diferença entre catolicismo e protestantismo, evangelho, sei lá, qualquer coisa do tipo. Porque a gente está buscando as mesmas estruturas e está buscando coisas tão surreais quanto botar bandeiras de Israel no púlpito da igreja, sendo que Jesus falou que não é Israel, são os gentios, né? Tem um monte de coisa que a gente vai voltando na história e não vê a própria história como ela foi feita e como ela foi cruel em alguns momentos com o sagrado, assim. É verdade. Cara, esse desafio nosso, assim, como a gente tá falando em contexto de igreja, né, como cristão, porque isso tá acima de qualquer coisa. A gente fala em vários aspectos, assim. Tem uma outra coisa que McManus fala, que ele fala assim, que ele chega a dizer, poxa, será que Deus não se incomoda... Deus se incomoda com o pecado, mas será que ele também não se incomoda quando uma pessoa ela não alcança o potencial, alcança aquilo que ele preparou ela para ser? Porque a gente tem focado tanto na forma, na estrutura, inclusive na parte de gerir e desenvolver pessoas. O que a gente faz quando a gente tem a nossa estrutura? A gente pega uma pessoa e você tem que fazer isso aqui, a sua função é essa e tudo mais. E a gente não considera o caminho orgânico ao contrário, que é deixa eu ver as pessoas que eu tenho, deixa eu ver o potencial delas, deixa eu ver o que elas têm de valor. A partir disso, vamos ver o que a gente vai construir a partir disso, saca? Então, o olhar, assim, da gente, ele precisa ser 360, assim, de maneira geral. Cara, assim, a realidade da igreja, a gente não concorda com muita coisa que tem acontecido. A gente sofre ver as pessoas saindo da igreja, amigos próximos, assim, realmente desacreditando mesmo da igreja, desacreditando. Simplesmente o evangelho deixa de ser relevante para a vida deles. A gente também vê um contraste, assim, igrejas megalomaníacas, assim, atraindo milhares de pessoas, mas você vai avaliar, assim, a relevância dela não é tão grande, assim, para a cidade. A gente vê uma série de comunidades sem causa, mano. São pessoas que estão ali sobrevivendo, são igrejas que estão ali para se manter abertas, assim. Ela não vive, ela sobrevive. Com o crescimento de 14 mil CNPJs de igreja por ano, né? Estamos nessa crise e a gente continua promovendo talvez a doença, né, em alguns momentos. Só você avaliar a saúde da igreja, você avaliar a última eleição. Você sabe como a igreja se dividiu por conta de um aspecto político, assim. E usava Deus no meio para defender um lado e o outro, assim. Então a gente realmente perdeu um pouco o rumo. E a gente quer ver diferente. A gente tem pastores incríveis, a gente tem líderes incríveis, a gente tem referenciais que a gente admira e tudo mais. A gente precisa focar ter as referências certas, mas não para fazer o que eles fazem, mas para amar o que eles amam, assim mesmo, saca? Amém. Voltar à origem, voltar ao cerne da coisa e ter coragem para fazer isso. Quando a gente começou a conversar sobre a base, a gente tinha três pilares assim que a gente gostaria de trabalhar. O ideal é a gente despertar líderes em contextos locais para que a gente gere algum tipo de mudança, qualquer tipo de movimento. Mas tudo isso começa com cara e Deus, mano. É você se conectar com Deus. É você entender de onde vem a fonte do poder, você entender quem é o autor da missão
Não faz sentido eu querer provocar nenhum tipo de mudança, nenhum tipo de movimento, se eu não me conecto com o cara que começou tudo isso. E devolver pra ele o resultado, né? Que é importante também, né? Que não tá esperando a gente, mano. A missão tá acontecendo, entendeu? Então o primeiro passo é esse, cara. Entender, cara, eu tô nesse contexto aqui, deixa eu entender o entorno da minha igreja, deixa eu entender o entorno da minha área, deixa eu entender as pessoas que estão ao meu redor aqui, na minha equipe, deixa eu entender o que elas estão passando, deixa eu entender como é que tá a vida delas. Às vezes a gente trata a relação ministerial apenas no aspecto do serviço e a gente esquece de considerar que ali tem uma pessoa que vai para a escola, que vai para a faculdade, que trabalha, que tem problema, tem crise, passa por diversos problemas. Então, contexto de cidade, cara, pelo que as pessoas aqui do lado estão clamando, assim, sabe? Quais são as suas necessidades? A partir daí, cara, eu tenho certeza que você tem um ponto importante que se chama discernimento, que você se conecta com Deus e Ele abre seus olhos, abre seu entendimento para poder começar qualquer tipo de trabalho, qualquer tipo de iniciativa. Ele mesmo cria afinidades, Ele mesmo cria conexões para que isso aconteça. Falta a gente a coragem de tomar a iniciativa e começar, velho. E é isso que a gente tá tentando fazer, é inspirar a galera a começar. Pra gente menos polida como eu, falta vergonha na cara em alguns momentos, né? Cara, se eu te falar o quanto tempo a gente já conversou, você vai assustar. Eu queria te agradecer porque precisa ficar um gosto de quero mais, assim, de muitos quero mais, porque acho que a gente tem papo pra estender esse negócio por muito tempo. A única coisa é que as pessoas talvez não tenham tempo pra ouvir a gente de uma vez só. E eu tenho certeza que eu falei que quando as pessoas chegassem no minuto 50 e a gente ultrapassou o minuto 50 há algum tempo já, todo mundo ia entender quem era você mais ainda do que de quem já te conhece, assim. A gente tá te levando para talvez alguns lugares de gente que não te conhece e tenho certeza que foi muito rico. Mais uma vez eu fico te ouvindo, eu fico aqui do outro lado babando isso pessoalmente e não pessoalmente, porque é legal demais te ouvir o tanto de sabedoria e experiência que vem aí de você, é legal demais caminhar junto e, cara, eu agradeço a Deus por ter botado você, feito a ponte aérea Natal-São Paulo aqui em algum momento pra gente ter trabalhado junto e caminhar junto. E eu fico mais grato ainda de poder compartilhar, né, cara, um pouco dessas conversas, um pouco das inquietações que a gente conversa na paralela com essa galera que tá ouvindo a gente. Ainda não é uma comunidade que tá crescendo, a cada novo episódio ela vai crescendo. E a minha oração é para que Deus continue mandando, cara, gente inquieta, gente provocativa e gente com coração nele, que é o mais importante. Não adianta você ser verborrágico sem que... E na verdade não tem nada a ver com Jesus, né, ser verborrágico, mas falar e provocar e questionar sem que o coração esteja no lugar certo. Eu te agradeço, velho, por esse tempasso que a gente gastou junto aqui e que a gente faça os próximos aí, com certeza. Você vai ser o convidado aquele de rotina para poder estar em todo o podcast e a gente trazer um tema novo para discutir sobre a ótica da tua experiência. Cara, que seja o primeiro de muitos. Eu agradeço por você abrir o espaço, né? Eu já ouvi, acho que praticamente todos os podcasts, já passou muita gente relevante por aqui. E é só o começo, mano. A gente tem muita coisa para construir e muita gente para impactar. Parabéns pelo seu trabalho, velho, de verdade. Valeu, cara. Obrigado, tamo junto. É nosso, né? É nosso. Isso aqui não é de ninguém, é de Jesus, na verdade. Jesus nos comissionou pra tocar a partir do que a gente sabe da nossa vocação, a nossa missão. Cara, deixa os arrobas todos aí, onde a galera te encontra, aonde e como te encontra, né? Tem o seu pessoal, onde você fica provocando iniciativas mais corporativas e empreendedoras, que é genial. E tem a base, fala um pouco aí, principalmente dos arrobas, como se conectar com o que você tá fazendo. Cara, a gente tá principalmente no Instagram. Meu Instagram é o @Thiago Castro. Vai encontrar um carequinha lá. E a base é @SejaBase. Conecta com a gente que tem coisa boa surgindo lá. E inclusive parceria com o ChurchCon.
Anunciado em primeira mão. Na verdade, quando for pro ar, a gente já vai estar estabelecido. Estou profetizando, na verdade. Recebo! Cara, valeu, gente, por ter nos aguentado até aqui. Que você continue aí no próximo e último episódio do ChurchCom Podcast, na terceira temporada, já mais último, porque esse negócio aqui tá legal demais. Eu acho que eu me encontrei no jornalismo. Na faculdade eu fugi de todos os programas de rádio porque eu achava que eu não sabia falar e, cara, eu tô gostando desse negócio e já com certeza a 4ª temporada está por vir. Valeu, gente, valeu, Thiagão, valeu, Tico. Tamo junto nessa e a gente se vê no próximo ChurchCom Podcast. Fique em contato com a ChurchCom nas redes sociais. @ChurchComBR no Instagram e Facebook.